Welcome back, my dear students! Bem-vindos ao English on the Table. Teacher Marcel aqui explicando para vocês um pouco mais desse inglês e facilitando a sua vida. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar coisas bem simples, pronomes e simple present. Só isso para a gente entender melhor como construir frases no presente. Vamos aí! So, people, hoje a gente vai falar dos pronomes pessoais do caso reto. Mas o quê? Pronomes pessoais do caso reto, mas o que é isso? Para facilitar a nossa vida, esses pronomes estão relacionados a quem pratica a ação. Então, o sujeito principal da frase, quem está praticando a ação da frase. Beleza? Então vamos lá. No inglês a gente tem, do lado esquerdo, os singulares, do lado direito, os plurais. Então, I, you, he, she, it para singular, you, we e they para o plural, certo? Se a gente for traduzir isso, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso. Mas o que é isso? O que é esse it, afinal? O it é qualquer coisa que não seja um ser humano. Pode ser um pensamento, um objeto, pode ser um lugar, pode ser uma sensação. Qualquer coisa que não seja um ser humano está englobado nesse it, beleza? No plural a gente tem you, de novo, como vocês. Então o you ele pode ser tanto singular quanto plural, certo? Então toda vez que a gente for conjugar algum verbo onde o sujeito é o you, a gente sempre trata ele como se fosse plural, já que ele é os dois. Para facilitar a nossa vida, a gente já taca ele como plural, beleza? E we, que é nós, they, que são eles. Visto isso, gente, vamos agora então para o Simple Present. Hoje eu vou apresentar o Simple Present em frases afirmativas, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, o que é o Simple Present? O Simple Present nada mais é do que o presente, algo que está acontecendo agora, now, neste momento, certo? Então, vou criar um esqueletinho para a gente ter uma noção de como fazer isso. Para a gente começar, qual que é a coisa mais importante que tem que ter numa frase? Ora, se tem uma frase, precisa ter um sujeito, ou seja, alguém praticando uma ação. Então isso é a primeira coisa que aparece numa frase afirmativa, o sujeito. Bom, esse sujeito está fazendo alguma coisa, ou seja, ele está praticando alguma ação. Então a ação é a segunda coisa que aparece no nosso esqueletinho aqui. Já que temos uma ação, temos um complemento desta ação. Vou já explicar isso para vocês. Vamos lá. Então eu tenho o sujeito, a ação e o complemento. Vou falar para os pronomes I, you, we e they primeiro. Depois eu falo do he, she, it, que a gente já viu que tem uma diferença aí. Então vamos lá. Você come maçãs, certo? Então essa é a frase que a gente usa de modelo, que a gente vai usar de modelo para a gente explicar o Simple Present aqui. Então, sujeito, você, a ação de comer, então você come. E qual que é o complemento? O que você está comendo? Maçãs, certo? Então, você é you. O verbo comer é o verbo to eat. Ele, na conjugação presente, é o eat. E o complemento é maçãs, ou seja, apples. Lembrando que no inglês, toda vez que eu estou generalizando alguma coisa, eu vou colocar esta coisa no plural. Por isso que eu escrevi apples e não apple, tá? É a mesma coisa quando você fala que, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Em português, a gente sempre coloca no singular. No inglês, se a gente fosse falar essas mesmas frases, seriam I like dogs, I like cats, tá certo? Então, aqui a gente tem you eat apples. Se a gente fosse trocar esse sujeito, ao invés de you, a gente poderia colocar, por exemplo, eu como maçãs? Sim, é literalmente trocar. Vai ficar I eat apples. E se eu for falar nós comemos maçã? É fácil, eu tiro o I e coloco we, então fica we eat apples. Mas se em vez de nós forem eles que estiverem comendo as maçãs?
Beleza, eu arranco fora o we e coloco they e vai ficar they eat apples. Então, como eu tinha comentado com vocês, a conjugação verbal no inglês é muito simples. É praticamente a mesma coisa para todos os pronomes. Então, I eat, you eat, we eat, they eat. Ficou tudo igual. Falando agora então com os pronomes he, she e it. Vamos utilizar a mesma frase. Então, ele come maçãs, certo? Se a gente fosse escrever do mesmo jeito que a gente estava escrevendo para os outros pronomes, seria então he eat apples. Lembrando que o apples tem que vir no plural. Porém, entretanto, contudo, todavia, com o he, she e o it existe uma conjugação verbal diferente. Lembrando, conjugação verbal é o quê? É colocar o verbo dentro de um determinado tempo. Ou seja, aqui nós estamos falando do tempo presente. O verbo conjugado no presente é igual à forma base dele. Lembram da forma base? Então, ela está aqui já. Só que, para verbos com he, she e it, existe uma necessidade a mais. Qual é essa necessidade a mais? Colocar um szinho no final do verbo. Então, essa é a conjugação verbal. Esse szinho nada mais é do que uma conjugação verbal para o he, para o she e para o it. Então, em vez de ficar he eat, vai ficar he eats. He eats apples. Se eu fosse mudar, então, o sujeito para ela, então ficaria she eats apples, certo? E se eu fosse mudar para o it, ficaria it eats apples. É estranho, mas é isso aí. Para facilitar a sua vida, eu resolvi colocar aqui separadinho algumas dicas sobre as conjugações verbais no Simple Present para he, she, it. Basicamente falando, a gente tem aqui eats, works, wants, likes, verbos terminando com o S, certo? Esse é o básico. Agora, quando o verbo termina com a letra O, a gente já tem que tomar cuidado. Por exemplo, go e do, ir e fazer. Então, quando o verbo termina com a letra O, a gente não vai colocar só o S, nós vamos colocar também o E. Então vai ficar goes, does. Viu que na pronúncia eu não mudo em nada. Agora na escrita eu preciso escrever com ES, tá bom? E com verbos que terminam em Y, a gente tem que tomar um cuidado aí, tá? Por quê? Algumas vezes a gente vai colocar só o S, algumas vezes a gente vai arrancar o Y e colocar IES. Quando que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Eu coloquei aqui como exemplo dois verbos. O verbo play, jogar, e o verbo study, estudar. A primeira coisa que a gente tem que ver quando temos um verbo terminando em Y é a letra anterior do Y. Por exemplo, aqui a gente tem o A e o D, certo? Se a letra anterior ao Y for uma vogal, como no caso do play, que a gente tem o A, então eu só adiciono o S. Vai ficar plays. Agora, se for no caso do study, onde eu tenho a letra D, ou seja, uma consoante, eu vou ter que arrancar fora esse Y e eu vou adicionar IES. Então eu vou ter studies, tá? De novo, a pronúncia não muda. A questão é sempre na escrita. Plays, studies, goes, does, eats, works, wants, likes. That's it for today, people. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, que tenha tirado algumas dúvidas que vocês tinham de pronomes e de Simple Present. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa e até o próximo vídeo. See you later, alligator!